Espírito de Natal versus Espírito Santo. Eu tenho falado muito que o método de Deus é Espírito, é palavra, é olhando para Jesus. Mas quando a gente chega no final do ano, por incrível que pareça, que aquilo que eles dizem ser o aniversário de Jesus, quem menos é lembrado nessa época é Jesus. Porque existe um espírito infernal, que eles chamam por aí do espírito de Natal, que quer desvirtuar as pessoas do verdadeiro valor e significado dessa data, que não é a data exata. As únicas pessoas que nós temos certeza que nasceu no mês de dezembro é o Daniel, que faz aniversário hoje, e eu, que faço aniversário quarta-feira. Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Mas, por conveniência de alguém, resolveram colocar essa data. E com isso muitas coisas são colocadas. Eu não vou explicar para você aqui a história de São Nicolau, que nada tem a ver com Jesus, a história do solstício, né? Do verão, do sol, do Deus Sol, de toda aquela idolatria que envolve essa data, porque as pessoas acham bonito a árvore, as bolinhas, a guirlanda, as luzes piscando. Ok, se você gosta disso tudo, não é um problema, mas entenda que existe um espírito de Natal, que ele trabalha pesado na mente das pessoas, para poder dar continuidade àquilo que já vem acontecendo ao longo do tempo. Alguém aqui já viu? Se não viu, você pode ver, não agora, mas depois. Quando você entra no Google depois e coloca Janus, J-A-N-O-S, Janus é um deus da mitologia grega, um demônio, que ele dá nome ao mês de janeiro. Janeiro é janeiro por causa de Janus. E se você for olhar depois, não faça isso agora, ouça a palavra, mas depois você pode olhar, você vai ver que é uma imagem de duas caras. Ela tem uma cara para frente e tem outra para trás. E a ideia ali é que haja uma continuidade. Se o seu ano foi ruim, o que o inimigo quer é que essa ruindade dê continuidade, que o problema continue. Por isso é tão importante entrar junto no portal e declarar um novo tempo sobre a sua vida. E esse novo tempo ele é declarado pela fé, porque a palavra é semente. E é preciso que a gente entenda, como eu disse semana passada, que com a medida que nós medimos, nós seremos também medidos. Então é preciso que a nossa medida de fé seja grande, para que Deus possa de fato interromper um ciclo de derrota na sua vida, um ciclo de perda, um ciclo de falência, um ciclo de mediocridade, ciclo de enfermidade. Essas coisas precisam ser terminadas definitivamente na sua vida, e é disso que eu estou falando, é da palavra profética, é da palavra liberada, é da glória de Deus sobre você. E entenda isso. Essa noite eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo e disse novamente algo que eu já disse para vocês, e perguntou para mim: por que eles não me ouvem? Eu aderi até um pouquinho ao espírito de Natal e disse assim: se eles não ouvem, o problema é deles, mas eu estou falando. Porque no espírito de Natal a gente está preocupado com a gente, né? Ele quer tirar da reta. Por que não ouvem? Deus quer fazer uma obra extraordinária no meio dessa igreja, no meio desse povo. Mas as pessoas não conseguem ouvir, não estão ouvindo, não estão escutando, não está entrando no coração aquilo que Deus está falando. Porque é como se houvesse um véu que cega, um ruído que interrompe o som do Espírito falando. Deus quer fazer você crescer, Ele te ama, e a gente prefere dar ouvido a outras coisas, do que ouvir a voz, a palavra e a declaração de Deus sobre as nossas vidas. Então, falando desse Espírito de Natal, do Espírito Santo, e eu vou falar muito pouco do Espírito de Natal, porque não me interessa, e eu sei que também não deve interessar a você. Sabe, as pessoas, a religião, eles têm invertido demais a obra do Espírito Santo, e as pessoas ficam achando que o Espírito Santo, o Espírito de Natal é tudo a mesma coisa, e não é. O Natal significa, ou deveria significar, o nascimento de Jesus, e nada tem a ver com isso que a gente vê, nem com isso que a gente faz. Tem tudo a ver com o que Jesus fez. Então vamos repetir para gravar bem? O Natal não tem a ver com o que eu faço, tem a ver com o que Jesus fez. Precisa começar por aí. Esse precisa ser o primeiro entendimento. O Natal tem a ver com Jesus, é por Ele, é por Ele, é para Ele.
Ele veio ao mundo para nos salvar. Essa é a mensagem do nascimento de Jesus, que, como eu disse, não foi em 25 de dezembro, provavelmente em outubro. É a data mais provável, setembro, outubro, é a data mais provável de que Jesus tenha nascido. Mas esse chamado Espírito de Natal, ele nos impulsiona as pessoas a fazerem coisas boas, e isso é bacana. Mas nós somos crentes, nós não fazemos coisas boas para ficar bem conosco mesmo, nós não fazemos o bem porque nós queremos alcançar uma posição, nós fazemos o bem porque nós já estamos em uma posição. Pela graça sois salvos por meio da fé, diz Efésios 2, 8, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, fazer o bem, fazer cesta de Natal, nada contra isso, faça, mas entenda que fazer o bem não está necessariamente colocando você em uma posição, não, isso é esforço próprio, isso é o Espírito de Natal agindo, e a gente é levado a fazer coisas que não faz o ano inteiro, e eu participo de ajuda, dei dinheiro outro dia, para colega de trabalho, pessoa que faz faxina lá no laboratório, para os porteiros que trabalham no prédio, oferta para pastores, fiz muitas coisas para muita gente, para muitas pessoas, mas eu não faço isso para galgar a posição, eu faço isso porque eu estou numa posição, a minha posição é em Cristo, sabe? E não é uma obra que vai me fazer mudar ou me vai fazer crescer, porque as obras da carne, segundo Gálatas, é pecado, é carnalidade, é orgulho, é soberba, são essas coisas, as pessoas fazem para se engrandecer. Mas o fruto do Espírito, sabe, quando a gente tem uma posição, a gente não faz obra, a gente dá fruto. E o fruto do Espírito, ele revela a sua posição, ele revela quem você é. E fruto do Espírito é bondade, é benignidade, é amor, é mansidão, é domínio próprio, é alegria, é paz. Então, quando nós fazemos o bem, nós fazemos porque temos uma posição, e não para alcançar uma posição num determinado período do ano, e esquecer completamente disso durante o ano todo, durante todo o tempo. Então o Espírito Natal leva as pessoas a focarem nelas mesmas, ora fazendo coisas boas, ora sentindo-se sozinha, desprestigiada pelas outras pessoas. E uma reunião de família, aí quando alguém não pode ir, crucifica quem não foi. E quando a pessoa não vem, é porque não me valoriza, é porque não gosta de mim. E o Espírito de Natal trabalhando no meio da casa, no meio da família, para criar contenda, para criar dificuldade, criar tristeza, às vezes irritabilidade. Sabe, eu não sei se acontece isso na sua casa, mas começa a prestar atenção. Se isso vem, esse pensamento vem, isso é um pensamento opressor, não há nada de Deus nesse negócio. Isso não vem do Espírito Santo de maneira nenhuma. Seja nobre. Comemore com a sua família, reúna lá na mesa, coma bastante, depois faz exercício, depois vai procurar o laboratório, vai ver as taxas, como é que estão, é a voz do sangue clamando, glicose, colesterol, triglicerídeos, ok, mas lembre-se, Espírito de Natal não tem nada a ver com o Espírito Santo, o Espírito Santo aponta para Jesus, o Espírito de Natal aponta para as nossas necessidades, para aquilo que a gente quer, para aquilo que a gente gosta, que as coisas aconteçam da forma como a gente quer, e quando não acontece, aí vem irritabilidade, vem tristeza, vem depressão, vem raiva, e essas coisas acontecem em muitos lugares. Claro, não acontece na sua casa, acho que isso acontece lá em Niterói, né? Mas na sua casa isso não acontece, você acha que está imune disso, e às vezes está sendo manipulado, dominado, controlado, e o pior de tudo, não consegue perceber que é um belo de um marionete na mão do adversário. E por isso o Espírito Santo me conduziu a essa palavra, para que você possa entender isso. E agora eu quero falar para você daquilo que importa. Há algo mais importante. Vamos falar juntos? Há algo mais importante. Mais importante é o Espírito Santo e a obra do Espírito Santo na nossa vida, inclusive na obra e no tempo do Natal e do Ano Novo. Então, assim, o Espírito Santo, ele foca sempre em Jesus, ao contrário do outro Espírito. Antes da lei, vamos falar um pouquinho de Bíblia, antes da lei, esperavam por Jesus,
aquele que esmagaria a cabeça da serpente, aquele que era representado pela arca lá em Noé, ou aquele que representava o cordeiro, quando Isaac foi ser sacrificado e Deus não permitiu. O Espírito Santo sempre aponta para Jesus. No período da lei, Jesus era o cordeiro pascual, a rocha no deserto que brotava água, a serpente pendurada na cruz, a arca da aliança, o tabernáculo. Jesus, o Espírito aponta para Jesus. Na sua passagem pela terra, enquanto aqui esteve fisicamente, ele escandalizou os religiosos, salvou os pecadores, curou os doentes, deu alívio para os oprimidos. Esse é Jesus. Como pode, no espírito de Natal, no nascimento de Jesus, alguém estar triste, amargurado? Se Jesus ele veio justamente para trazer óleo de alegria ao invés de pranto, palavra, espírito de louvor ao invés de tristeza, tem alguma coisa errada. Não é o espírito de Jesus, é outro espírito que está agindo. Porque o Espírito de Jesus fala de vida, de alegria, e essa é a obra. E hoje, nesses dias, nos dias em que nós estamos vivendo, nós cremos na obra consumada, na redenção, na troca da cruz, na vida abundante. Nós somos nova criatura. Por quê? Por causa dele, por causa de Jesus. Então o Espírito Santo ele está aqui nessa noite. Ele está aqui para testificar sobre Jesus, que se tornou o Cristo, o seu Salvador. A profecia diz assim, e eu estou mostrando a obra do Espírito Santo, ao contrário do outro Espírito. Repita comigo: Deus conosco. Então a promessa em Isaías, ela vai ficando cada vez mais específica e precisa. 700 anos antes do nascimento de Jesus, olha o texto, Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim, Isaías 7, 14, por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal, diga, um sinal. Qual é o sinal? A virgem ficará grávida. Nunca na história da humanidade uma virgem engravidou. Nunca na história da humanidade uma virgem engravidou. E ele diz, o sinal será esse, uma virgem vai ficar grávida e dará à luz a um filho, e o nome dele será Emanuel. Qual é o nome dele? Esse nome, Emanuel, é Deus conosco. A própria Bíblia explica a respeito disso. E Deus ele faria o impossível acontecer, uma virgem conceber, sabe? Nele, no menino Jesus, não haveria pecado, porque a semente não seria humana, mas a semente seria do Espírito Santo. Eu queria me alongar um pouco nisso, mas não dá tempo, para que a gente pudesse entender. Sabe, quem fez de você pecador não foi o pecado que você cometeu, porque você, quando nasceu, já nasceu em pecado. A teologia chama isso de pecado original, e todo ser humano que nasce, ele já nasce debaixo do pecado, porque ele tem a descendência de Adão, do primeiro Adão, como diz a Bíblia, ele nasce ali, e um dia, quando a criança cresce, o bebê cresce, ele vai inaugurar os pecados dele, mas ele não se tornou pecador por causa desse dia, ele já era pecador, sabe? Mas Jesus é diferente. Jesus não tinha semente do pecado, não foi implantado em Maria nenhuma semente humana, mas ele vinha numa semente do Espírito Santo, por isso era homem sem pecado. Quem está me entendendo diz amém. Sabe, quando José ficou sabendo da gravidez de Maria, ele pensou assim, eu vou embora, tem alguma coisa errada, eu não fiz nada, não fui eu. Não era ele, era o Espírito Santo. Olha o que o texto diz em Mateus 1, versículos de 20 a 24, diz assim, e projetando ele isso, José queria ir embora, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela será gerado, ou o que nela está gerado, é do Espírito Santo. O Espírito Santo aponta, gera Jesus, não José, não um homem, não a vontade da carne, não o pecado, mas vindo do próprio Deus. O versículo 21 diz assim, e ela dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus, no hebraico é Yeshua, salvação. Jeová é salvação. Por quê? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus veio para quê? Repete, salvar o povo dos seus pecados. Esse é o Espírito de Cristo. Ele é o Salvador do mundo. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz, eu já li o texto, e aqui Mateus
completa. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Sabe, José, ele cumpre a direção do Espírito Santo, ele permanece, e o mundo acaba conhecendo Deus em forma de homem. Deus se fez carne, virou um feto, morou dentro do útero de uma mulher, nasceu, mamou nos seios de uma mulher humana, mas ele é Deus. É Deus, é Jesus, é Deus conosco. E a própria Bíblia fala a respeito disso. Por exemplo, Paulo, em Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz assim: o qual, diga Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. O que isso significa? Significa que se o pecado, ele entrou na raça humana porque nós somos geração de Adão, a vida e a salvação também entraram por causa de um único homem, Jesus. Se o pecado veio por causa do pecado de um homem, a salvação veio por causa da obediência de um homem. Então ele é o primogênito, ele é a imagem de Deus, ele é o primeiro de uma nova geração. Nós somos uma geração nova, nós somos nova criatura, é disso que eu estou falando. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, agora todas as coisas são novas. Nós fazemos parte de uma nova criação, não temos a ver com a velha criação. Você não está mais debaixo da lei do pecado e da morte, como diz Romanos 8, versículo 2, porque Jesus agora colocou você debaixo da lei do Espírito da vida. É disso que eu estou falando. É do Espírito de Deus, é do Espírito de Cristo, é de Cristo em nós, esperança da glória. Sabe, pouquíssimos religiosos conseguiram experimentar essa verdade da parte de Jesus. Pouquíssimos religiosos, porque eles não conseguiam ver a divindade de Deus em Jesus, que Jesus era Deus no meio deles. Talvez Nicodemos tenha sido o único, não sei, mas muito poucos. Numa certa conversa com Filipe, Jesus disse para ele: Filipe, você não me conhece? Porque Filipe perguntava para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse assim: como? Você não me conhece, Filipe? Está tendo tempo comigo. Quem vê a mim, vê ao Pai. É Deus conosco. Diga Jesus, Deus conosco. Então assim, pouquíssimos religiosos experimentaram essa presença, mas homens como Bartimeu, o cego, Maria Madalena, a endemoniada, mulher pecadora, a mulher do fluxo de sangue, doente há tantos anos, o leproso de Cafarnaum, Zaqueu, o ladrão, publicano, o endemoniado, o gadareno, e tantos outros anônimos conseguiram desfrutar da presença do Deus conosco. Enquanto os religiosos não conseguem perceber, irmãos, por que não ouvimos a voz de Deus? Nós estamos nos colocando como fariseus que não conseguem ouvir, ou como crentes comuns, pessoas que ouvem a voz de Deus e que agem de acordo com ela. Quando Deus disse para o cego e cuspiu no chão e fez lodo, e disse: vai ao tanque de Siloé, ele não pensou duas vezes, ele não ficou argumentando, mas por que ele está cuspindo no chão, por que ele está fazendo lama? Não, ele acreditou. É a fé que nos impulsiona a reconhecer Deus conosco, e Jesus é Deus conosco. Ah, irmão, por que não ouve? Por que não acredita? Por que não deixa essa verdade entrar no coração e desfruta da presença do Senhor? O Espírito Santo, ele anuncia Jesus. Quando Maria recebeu a notícia do nascimento, ela fez uma pergunta. Ela perguntou para o anjo Gabriel assim: mas como isso vai acontecer? Eu não conheço varão. Ela sabia, ela não tinha se formado em biologia, mas ela sabia que precisava de um homem e de uma mulher, da relação sexual, precisava de uma semente vinda do homem, para ser ali, para ser concebido, para ser formado a célula ovo, na junção ali do óvulo. Claro que ela não sabia os nomes, mas ela sabia que precisava do macho e da fêmea, do homem e da mulher. Essa é a forma. Hoje se faz em proveta, se faz inseminações, mas sempre vai precisar de uma semente do homem e de uma semente da mulher, para que juntos formem um bebê. Não tem outro jeito. Esse é o jeito de Deus, e ninguém vai conseguir mudar isso. E ela perguntou: mas como é que pode? Como é que isso vai acontecer? Em Lucas capítulo 1, versículo 35, o anjo responde assim: e respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo. Quem descerá?
Eu fico pensando, o que o Espírito de Natal tem a ver com o Espírito Santo? Nada. Descerá sobre ti o Espírito Santo, o Espírito gerador de vida, o Espírito da graça de Deus, o Espírito da glória de Deus. E disse assim, a virtude do Altíssimo te cobrirá. O cobrir é um termo usado, acho que até hoje, né? Quando o animal acasala, né? Cobrirá. Ali haverá uma relação não sexual, mas uma relação espiritual. E o ente, o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus, o primogênito de uma nova geração. Sabe o que isso significa? Que por causa de Jesus, ele foi o primogênito. Hoje, diz assim, hoje, eu também posso ser filho de Deus. Nós somos iguais a Jesus. Nós somos iguais a Jesus. Veio para o que era seu e o seu não os receberam, mas a todos foi... Todos quantos o receberam, deu-lhes o direito, o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque você tem um espírito recriado. No dia que você encontra-se com Jesus, que você crê em Cristo, sabe, o Espírito Santo lhe cobre você, tira esse espírito velho e joga fora, e coloca dentro de você um espírito novo. Você é nova criação. Você é nova criação, é sensível à voz do Espírito Santo. E hoje, o Espírito Santo está falando com você. Ele está lembrando você, ele está mostrando para você situações e circunstâncias na sua vida que ele está remediando, ele está tratando, ele está cuidando, ele está modificando para que a glória dele se manifeste em você. Isso é obra do Espírito. E o anjo explicou para Maria, fica tranquila, Maria, não tem problema, o próprio Espírito Santo vai cobrir você, e aquele que vai nascer do seu ventre será chamado Filho de Deus. Sabe, Gabriel deu os detalhes do fruto, de como aconteceria, e que o bebê seria filho de Deus, e Maria dá a resposta que nós precisamos dar para Deus hoje. Maria disse assim, cumpra-se em mim, conforme a tua palavra. A gente ouve tanta palavra, a gente ouve tanta porcaria, a gente ouve tanta coisa, aquela palavra que começa com a letra M e termina com a letra A, e aplica essas coisas na nossa vida, mas a gente não tem a capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo. E Maria responde com fé, que cumpra conforme a tua palavra. Existe uma palavra de Deus sobre a sua vida, existe uma promessa sobre você. Mas tem muita gente que acredita, acha muito mais fácil acreditar em Papai Noel, em duende, em alienígena, do que aceitar, do que acreditar que de uma virgem nasceu o Salvador do mundo. Diga, Jesus. Isaías capítulo 9, versículo 2 diz assim, o povo que caminhava em trevas viu uma grande luz, sobre os que viviam na terra da sombra da morte, raiou uma luz. Sabe, Isaías registra a importância de Jesus. Ele seria uma luz que iluminaria todos os povos. Isso 700 anos antes. Todos estavam perdidos nos seus caminhos, atados ao pecado por causa da lei, sem esperança, pois havia ficado claro que ninguém conseguiria cumprir a lei, ninguém poderia ser bom o suficiente. Então Jesus é o Salvador para todos os que não conseguem se qualificar pelo cumprimento da lei. E eu fico pensando, quem é o homem que consegue se qualificar porque cumpriu a lei? Ninguém. Então todos precisam de Jesus. Não existe exceção nenhuma. Sabe, e isso é o que Deus está falando, é isso que o Espírito Santo aponta, que nós estamos perdidos nos nossos pecados, mas que o povo que vivia em trevas, que vivia perdido, que não conseguia avançar, nasceria uma grande luz. Diga, Jesus. O Espírito aponta para Jesus, não tem outro jeito, é assim que é. Lucas capítulo 2, versículos 10 e 11, Lucas 2, 10 e 11 diz assim, e o anjo lhes disse, não temais. Sabe com quem que o anjo estava falando? Diga, com os pastores. Toda vez que Deus vai fazer alguma coisa, ele anuncia os pastores. E assim, quando Jesus veio, ele foi aos pastores que estavam guardando o rebanho numa vigília da noite, na alta madrugada, e o anjo do Senhor apareceu e a glória de Deus se manifestou sobre aqueles pastores. Sabe, Jesus nasceu, e nós estamos vivendo tempos em que a glória de Deus se manifesta sobre pastores novamente, porque assim como foi no passado, Jesus voltará para buscar a sua igreja. Está chegando o dia, está chegando a hora, e é preciso a gente crer e esperar, gerar expectativa
de que uma hora nós vamos sumir dessa terra para viver com Jesus para sempre, eu creio. E o anjo lhe disse: não temas, disse para os pastores, porque aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Vamos ler essa última frase juntos? Na cidade de Davi nasceu hoje nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é a mensagem. Nasceu o Salvador, nasceu o Redentor. Essa é a mensagem do Espírito. Isso é o que o Espírito mostra. Ele aponta para Jesus. Hoje nasceu na cidade de Davi. E os pastores, eles correram para ver o que estava acontecendo. Porque se tem uma coisa que pastor faz, é contar a história. E essa história precisa ser contada. A história de que Jesus é o Salvador. Não é o final do ano, não é o estresse, não é a pressão, é um espírito opressor, mas eu estou anunciando para vocês a voz do Salvador que tira você de debaixo dessa onda maligna e coloca você de novo no lugar. Ajusta aquilo que precisa ser ajustado pelo poder do Espírito Santo. E essas novas, o anjo disse, elas seriam de grande alegria, como uma aliança que seria feita novamente. Sabe, não aquela aliança impossível de cumprir a lei, de cumprir os 10 mandamentos, mas uma nova aliança que não seria baseada no mérito da pessoa, naquilo que a pessoa faz, mas naquilo que Jesus fez. O Espírito sempre aponta para Jesus. Vamos repetir? O Espírito sempre aponta para Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, você já deve ter esse texto de cor, diz assim: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está entendendo? A justiça de Deus, ela foi colocada, ela é imputada sobre nós como um ato, como um dom de Deus, um presente. Não é nas obras, não é naquilo que nós fazemos. E o seu pecado, ele foi transportado para o corpo de Jesus na cruz. E no mesmo momento em que o pecado é transportado para o corpo de Jesus, a justiça de Deus, ela é transportada sobre a sua vida. Jesus então inaugura uma nova era, em que a salvação, a justiça não vem mais por aquilo que você faz, mas vem pela fé naquilo que Jesus fez. Diga: eu sou justificado pela fé. Pela fé, como crente Abraão, eu sou justificado pela fé, e não pelas obras que eu faço, não pelo bem que eu faço. O bem que eu faço é porque eu já estou na posição de abençoado, e se eu sou abençoado, eu abençoo. Mas eu não faço bem para atingir essa posição, eu já estou lá. Diga amém. Vire para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: tem um lugar que você está, mas que você não conhece. Você sabe onde você está? Repete assim comigo: eu estou em Cristo. Tem muitos textos que falam sobre isso. Um deles é da videira: sem mim nada podeis fazer. Aquele que está em mim, eu amarro, eu corto, eu preparo para que dê mais fruto. Aonde Jesus está? Pergunta para quem está do seu lado: onde Jesus está hoje? Jesus está no céu, ao lado do trono de Deus. E nós estamos aonde? Está com medo de dizer, né? Diga: eu estou em Cristo. Onde você está? E aonde Cristo está? Aonde você está? Com Cristo. Sabe o que isso significa? Você nunca vai conseguir estar mais perto de Deus do que está hoje. Você não sente isso, mas nós não somos guiados por aquilo que nós sentimos, nem por aquilo que nós vemos. Nós somos guiados por aquilo que nós cremos. Então, quando o Espírito vem, o ruim, o opressor, o de tristeza, o de morte, o de culpa, o de condenação, você vai dizer para ele: eu não estou mais debaixo da lei do pecado e da morte. Eu agora estou debaixo da lei do Espírito da vida. Eu estou em Cristo, eu sou nova criação. E como Jesus é, eu sou também nessa terra. Quem crê nisso, dá um aplauso a Ele.
Quando Jesus veio, ele veio para declarar, para anunciar a chegada do reino de Deus. Então Jesus pregava o evangelho do reino. Qual a diferença do evangelho do reino para o evangelho da graça? É o mesmo evangelho. A diferença é que Jesus pregava o evangelho do reino porque o rei estava aqui. Ele era o rei. Então o evangelho do reino. Ele era o rei. Hoje Jesus está no céu, com Deus. Então nós pregamos o evangelho da graça, da oportunidade, do favor de Deus, da oportunidade da mudança de mente, do arrependimento. Arrependimento, mudança de mente. Nós pregamos o evangelho do favor e da bondade de Deus, porque um dia Jesus vai voltar e vai estabelecer o reino dele sobre essa terra. Então Jesus anunciava esse evangelho. E se aquele povo lá da época de Jesus recebesse ele como Salvador, ele também seria rei sobre eles. Mas não recebeu. Até bom para nós, porque a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então Jesus foi para a cruz. Na cruz ele consumou uma obra, e essa obra fala de salvação. Diga, Jesus, Salvador. Olha o que Isaías fala no capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. A responsabilidade do governo está sobre os ombros de Jesus. Ele vai governar sobre essa terra. Ele tem o governo sobre os seus ombros. Tem uma versão que vai dizer o principado, né? Ele como príncipe, como governante, ele vai governar sobre essa terra. Isaías diz assim, o Espírito Santo através de Isaías diz assim: e ele será chamado maravilhoso conselheiro. Vamos falar juntos? Maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai eterno, príncipe da paz. O que significa? Que quem já creu em Jesus como seu Salvador, já tem nele o nível de relacionamento que foi profetizado. Você está em... mas já esqueceu? Você está em Cristo. E se você está em Cristo, você tem um relacionamento não apenas com o Emanuel, mas com um maravilhoso conselheiro, com um Deus forte e poderoso, com um Pai eterno e com o príncipe da paz, é Jesus. Esse é o seu nível de relacionamento com Ele. O governo está sobre os ombros dele. Mas no livro de Lucas tem um texto que é tão maravilhoso. Você não vai ver isso acontecer com governante nenhum. Os mesmos ombros que têm a responsabilidade do governo são os mesmos ombros que pegam uma ovelha perdida, coloca sobre eles e volta para o aprisco. Eu sou aquela ovelha. Eu fui aquela ovelha. Eu não sei se você se sente assim, mas eu fui aquela ovelha. O rei do universo, ele tirou dos ombros a responsabilidade do governo para ir me buscar um dia, em algum lugar. Quando a gente entende isso, o que mais importa? O que mais importa? O rei me buscou, me colocou nos ombros. Você deveria se colocar nessa posição também. E eu me coloco com tranquilidade. O rei também usa os seus ombros para carregar uma ovelha. E eu já fui essa ovelha. Por isso eu só vou comentar um dos nomes e não tenho tempo. Maravilhoso conselheiro. A figura do Emanuel se manifesta em alguém que tem todas as respostas e todos os conselhos. Jesus é um maravilhoso conselheiro. Ontem, eu estava aconselhando um amigo, um irmão, que está fora do país, e ele está em dúvida se volta, se não volta, se vem ou se não vem, e preocupado com uma série de coisas, e uma série de situações, e eu pude falar para ele sobre o maravilhoso conselheiro. Mas ele disse assim: pastor, apóstolo, eu estou tão longe de Jesus, eu não consigo, eu estou com dificuldade para orar, e tudo isso que eu disse para você, eu disse para ele: irmão, meu amigo, você não pode estar mais perto de Jesus do que você está longe. Fala com Ele, Ele vai te ouvir, Ele quer ouvir a tua voz. Ele é um maravilhoso conselheiro, Ele é o Deus presente em você. E Ele não vai negar ouvir a sua voz, porque não tem nada a ver com você. Sabe, pastor, eu não estou bebendo, eu não estou me encontrando com ninguém, porque a família dele está aqui e ele está lá. E ele está ali confessando o pecado que ele não cometeu. Esse amigo, irmão, não importa, não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com Ele.
É disso que a gente precisa entender. Não tem a ver comigo, tem a ver com Ele. Não é o Espírito de Natal que fala daquilo que você sente, é o Espírito Santo que aponta para Jesus, aquilo que Ele fez, aquilo que Ele faz, e aquilo que Ele vai continuar fazendo. Será que tem alguém que é capaz de ouvir? Oh, meu Deus! Nós somos manipulados o tempo todo. Quando não decidimos a nossa própria vida baseado na opinião dos outros, nós fazemos isso baseado na nossa lógica humana. Não seria melhor confiar no conselho de Jesus? Tem um texto aqui de João, no capítulo 6, que Jesus deu uma dura nos discípulos. Ele confrontou eles, confrontou com a palavra. Sabe como é que Jesus disciplina? Com a palavra. Ele confrontou os crentes, os discípulos com a palavra, e muitos se escandalizaram e disseram: duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? E muita gente foi embora. Muita gente deixou de seguir Jesus. Depois, quando estava só os 12 perto dele, ele pergunta para os 12 e diz assim: vocês querem ir embora também? Simão Pedro, claro, responde assim: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Oh, que é isso? Pedro teve a revelação e trouxe a revelação para nós do maravilhoso conselheiro, do Deus conosco. Tu és o Cristo, Tu és o Filho de Deus. Para quem iremos nós? Porque uma palavra Tua confrontou o meu ego, eu vou embora. Porque uma palavra Tua confrontou a minha carnalidade, o meu orgulho, a minha soberba, eu vou embora. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Diga: maravilhoso conselheiro. Ah, Deus, ei, Deus é bom demais. Quando ele falou isso comigo, eu levantei a mão na cama e comecei a glorificar Jesus. O Espírito Santo desceu no meu quarto. Foi tremendo da parte de Deus. Uns dormem enquanto isso acontece, mas eu estava acordado, desfrutando da presença de Deus, da presença de Jesus na minha vida. O senhor não tem problema, eu tenho um monte deles, mas não importa, eu olho para Jesus, não é para os problemas, eu olho para Cristo. A minha posição é acima dos problemas. Por quê? Porque tem uma promessa que diz que a abundante graça e o dom da justiça vão me fazer reinar em vida sobre as circunstâncias. Circunstâncias vêm, como eu disse, os espíritos opressores, eles vêm por um caminho, mas eles vão embora rápido por 7 caminhos diferentes, e a glória de Deus se manifesta para aqueles que creem nele. Diga assim: o velho e o novo. E eu quero continuar aqui no Espírito em Jesus, para a gente poder encerrar. Depois de circuncidado, você sabe disso, 8 dias, ele é circuncidado, e o menino do sexo masculino, o judeu, e ele é levado ao templo para ser apresentado. Então ele é apresentado no templo. E quando Jesus foi circuncidado, foi circuncidado e foi apresentado no templo, 2 personagens que de menino não tinham nada, representavam as 2 alianças, foram lá ver Jesus. Diga: o velho e o novo. O Espírito Santo é tremendo. Esse Espírito de Natal, ele é fichinha. O Espírito Santo é tremendo. Olha o que diz a palavra, Lucas capítulo 2, versículos de 25 a 32. Entre mentes, havia um homem em Jerusalém chamado Simeão. Como é que era o nome do homem? Olha o que a Bíblia fala a respeito dele: homem justo e piedoso, e que almejava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Esse cara não era comum, porque ele tinha uma representação muito importante. O Espírito Santo lhe havia revelado que não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Qual era a promessa que ele tinha? Ele era velho, mas a promessa era: você não vai morrer sem que os seus olhos vejam Cristo, o Salvador do mundo. Ele creu. Tudo está na fé, né? Movido pelo Espírito Santo, naquele dia ele vai ao templo. Por quê? Porque o Espírito Santo falou com ele: vai lá, é hoje. Aquilo que ele estava esperando é hoje.
E o Espírito Santo lhe havia revelado, versículo 26, que ele não morreria sem ter a oportunidade de ver o Cristo de Deus. Movido pelo Espírito Santo, ele dirigiu-se ao templo. E assim que os pais trouxeram o menino Jesus para realizarem com ele o ritual de consagração exigido pela tradição da lei, Simeão tomou o menino em seus braços, louvou a Deus, exclamando: ó soberano, como prometestes, podes agora despedir em paz o teu servo, porquanto os meus olhos já contemplaram a tua salvação, o qual preparaste à vista de todos os povos, para todo mundo ver. Luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo Israel. Deixa eu explicar rapidamente para você o significado do velho e do novo. Simeão é um nome dado, Jacó deu esse nome para um dos seus filhos, e ele representa a lei. Em Deuteronômio capítulo 6, versículo 3, o grande mandamento dos judeus é esse: ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, os mandamentos, para que bem te suceda, e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, ó Israel, chamar é ouvir. Chamar deriva da palavra chamar, a raiz da palavra chamar, ela deriva a palavra Shimeão. Shimeão vem de chamar, vem da lei. Então existe uma comparação, uma analogia, que Simeão ali ele representava a própria lei. E quando Simeão, que vem do ouve, ó Israel, cumpre os mandamentos, não é isso que diz Deuteronômio 6, versículo 3, para que você seja bem sucedido, a lei te impõe, se você bem fizer, você vai ser abençoado. Então Simeão representava isso, e quando ele pega o menino Jesus no colo, ele diz: os meus olhos já viram a tua salvação. Aquilo que a lei não podia fazer, Jesus é o Salvador, ele veio para cumprir a lei no seu lugar, ele veio para ser o Salvador, para tirar os pecados do povo, os pecados passados, presentes e futuros. Então ele pega o menino em um colo e faz a declaração de despedida. Diga assim: tchau. A lei estava dando tchau, Simeão estava dando tchau, ele dizia assim: agora despede o teu servo em paz, deixa eu ir embora. Eu já fiz o que tinha que fazer, pois os meus olhos agora já viram a tua salvação, a luz que vai iluminar os gentios. Diga assim: o velho dava lugar ao novo de Deus. Jesus é o novo de Deus. Jesus é aquele que cumpriu para que você não precisasse cumprir. E eu não estou dando liberdade para você pecar à vontade, porque quando você está em Cristo, você não tem a menor vontade de pecar. Isso é coisa do passado. Agora você é como Jesus é aqui nessa terra. Sabe, aquilo que era impossível para a lei, agora é totalmente possível em Jesus. Uma nova aliança seria feita. Fala comigo assim: Ana. Ana era uma velhinha que vivia no templo, orando e jejuando o tempo todo. E Ana, quando ela viu o menino Jesus, ela também expressou da parte de Deus, como profetiza, algo extraordinário. O versículo 38 de Lucas 12 diz assim: e chegando naquela hora, olha o Senhor do tempo aí, Ana chegou exatamente naquela hora. Que hora? Em que Simeão acabara de declarar: despede o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Naquela hora, o acelerador do tempo, Deus do tempo, coloca Ana exatamente naquele lugar. E Ana diz assim: ela dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Sabe o que significa Ana? Ana no grego é graça. Quando a lei vai embora, a graça entra. E quando a graça chega, a redenção do povo é anunciada. O que é redenção? Palavra difícil. Redenção. A pessoa é redimida quando ela tem uma dívida e alguém vai lá e paga o preço. A redenção de Deus é aquele preço que Jesus pagou para que você não fosse mais culpado, para que você não precisasse pagar mais. A lei saiu e a graça entrou. São as novas de grande alegria que eram anunciadas pelos pastores. Sabe, esse é o Salvador, dizia ela. Tchau, lei.
que venha o Senhor Jesus, o Salvador, a graça maravilhosa, a abundante graça sobre a nossa vida. Para terminar, por causa da hora, ao contrário do espírito de Natal, que aponta para a carne, para o ego, para o merecimento, o Espírito Santo revela Jesus, aquele que é o centro de todas as coisas. Jesus falou assim sobre o Espírito Santo em João 16, 13 e 14. Diz assim o versículo: mas quando vier aquele Espírito, diga Espírito Santo, Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará. O que Jesus disse? Que o Espírito glorificaria ele, porque ele haveria de receber o que era da parte de Jesus e anunciar a todos nós. Diga comigo, o Espírito Santo glorifica Jesus. Santo glorifica Jesus, revelando a sua obra, guiando os perdidos pelo caminho, sendo luz para aqueles que estão em trevas, abrindo a porta para quem está de fora, dando água viva para os sedentos, pão vivo para aqueles que têm fome, descanso para os oprimidos. Esse é Jesus. Nós podemos dar água para o sedento, a gente pode fazer cesta básica para o faminto, mas o pão vivo que sacia a fome da alma, só Jesus pode dar. Eu posso abrir a porta do carro e dar carona para alguém, mas a porta do reino, só Jesus pode abrir. Sabe, esse é Jesus. Eu posso mostrar para você o caminho para chegar ali na entrada do Jardim Catarina, mas o único caminho que vai levar você para o céu é Jesus, e eu estou mostrando ele para você hoje. Segue por esse caminho. Sabe, ele é vida, ele é esperança. Ele é o Senhor da vida, é Jesus. O Espírito glorifica Jesus, e quando você quer a presença de Deus, glorifique Jesus, porque o Espírito vai comungar com essa glorificação. Por isso nós gostamos de cantar aquilo que glorifica Jesus, não os cânticos da alma, mas os cânticos que glorificam o Senhor Jesus. Aquele que era chamado de Galileu porque era comum no meio das pessoas, era gente do povo. Ele era um rabino, mas era gente do povo. Os rabinos não o conheciam, mas Jesus estava lá com as prostitutas, com os viciados, aqueles que eram marginalizados, porque aqueles que andavam em trevas, eles viram uma grande luz. Mas a luz não brilha para aqueles que se acham muito iluminados. Se você é um camarada, se você é um irmão, uma irmã, que acha que a sua mente é muito iluminada, é muito capaz, que as suas decisões são as boas, e que você usa Jesus como se fosse o creme de barbear, que você, quando a barba está grande, você passa, como a gilete que vai tirar a sua barba, irmão. Se você quer usar Jesus como o depilador que vai limpar as suas axilas, minha irmã, ou as suas pernas, quando você precisa, você usa ele, não é assim que funciona. Não é desse jeito. Você não pode usar Jesus quando precisa. Ele é a sua vida. Ele está em você. Você está nele. Nele. O Espírito aponta para isso. É o caminho que eu ando. É a vida que eu tenho. É a vida de Jesus. Paulo dizia assim, eu adoro esse texto, pois eu sei muito bem em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. E esse dia está chegando. A diferença entre o Espírito de Natal e o Espírito Santo, basicamente é essa. Preste atenção. Depois você vai receber o texto, talvez já tenha recebido. Papai Noel vem para aqueles que se comportam bem. Já viu isso? Você foi uma criança boazinha, Papai Noel dá presente. Se você foi uma criança malvada, você não merece o presente de Papai Noel. Então Papai Noel vem para aqueles que se comportam bem, para aqueles que merecem o presente. Tudo focado na meritocracia, no ego, na carne. O Espírito de Natal faz isso. Aí a gente lembra de quem já morreu nessa época, que fulano nunca ligou para fulano, mas fulano podia estar aqui, não está, que tristeza. Se fulano era crente, ele não morreu, ele dormiu com o Senhor. E se ele não era crente, desculpa, ele seguiu o caminho que ele quis. Celebre a vida de Jesus na sua vida. A palavra do Natal é: eis que vos trago novas
de grande alegria. Não aceite a tristeza, a dor. Mas o senhor não sabe, eu perdi. Eu também perdi, eu já perdi pai, já perdi mãe, nada. Mas perdi? Não. Outro dia eu estava conversando com o irmão, o pastor Gleice me entregou para ele, porque ele está triste, ele perdeu a mãe de Covid ano passado, ou esse ano, foi esse ano? Foi esse ano. E ele estava triste ainda, amargurado. Como é que você consegue conviver com a perda dos seus pais? Eu perdi meu pai e minha mãe em menos de 30 dias, morreu um e morreu o outro. E eu falei, para mim isso é muito tranquilo. Eles não estão mortos. Nunca pensei no meu pai morto, nem da minha mãe morta. Nunca. Por que não estão? Quando eu falo de Pedro, de Paulo, de João, de Moisés, de Davi, você pensa em defunto? Não. Quando eu falo da minha mãe e do meu pai, eu penso em vivos com Deus, com Cristo, para sempre. E um dia nós vamos estar todos juntos. Esse é o Espírito de Cristo. O Espírito de Natal é aquele que faz você lamentar. Lamentar o que você queria e não tem. Lamentar o que você podia e não conquistou. A tristeza de repente você estar sozinho na noite que todo mundo está comemorando. Mas isso é conversa fiada. Jesus e Maria naquela noite estavam sozinhos e a companhia deles era jumento, cabra, ovelha, galinha, porco, pinto, no meio de uma estrebaria. O berço de Jesus foi uma estrebaria. Sabe o que é estrebaria? É aquele caixote onde os animais comem a ração, ou o capim. Jesus, o rei, ele se deitou no capim que alimenta jumento. E você vai reclamar, eu estou triste, eu estou chateado, por quê? Porque fulano, meu irmão, meu pai, meu filho, minha mãe, meu tio, meu cachorro, aquele que eu nem conheço. Eis que vos trago novas de... Natal está chegando, é grande alegria, celebre a vida de Deus na sua vida. Jesus veio para os perdidos. O Natal, né? O Papai Noel, o velho gordo de barba branca, que faz você gastar dinheiro à toa e se endividar, ele veio para dar presente para quem merece. Então, quando você vai dar um presente, eu vou dar um presente para o Leão. Deixa eu pensar se o Leão merece. E aí, quando você diz assim, apesar do Leão fazer o que fez, mesmo assim eu vou dar um presente para ele. Olha o Espírito de Natal de novo aí. Porque eu estou engrandecendo a minha bondade. Jesus não é assim. Jesus, ele veio para os perdidos, para os marginalizados, para os pecadores, gente que não merece. Perdoou seus agressores na cruz, amou todos e salvou aqueles que receberam ele pela fé. Sãos e doentes, ricos e pobres, homens e mulheres, mais mulheres do que homens, jovens e velhos, mais jovens do que velhos. Primeiro aos judeus, mas também depois a todos os gentios, conhecido como Galileu, homem de dores, servo sofredor, esmagado e moído por causa dos nossos pecados, castigado em meu lugar, para que eu pudesse desfrutar saúde e paz. Esse é o Espírito Santo. Esse é o Espírito de Cristo. Esse é o Espírito que nós devemos celebrar. Celebre a Jesus. Celebre a vida de Jesus. Desfrute de Jesus. Desfrute de Jesus na presença dos seus. Desfrute de Jesus na presença da igreja. Desfrute de Jesus na sua própria vida. A sua posição é em Cristo. Se você gosta de árvore, eu não gosto de árvore, de guirlanda, não gosto de nada disso, porque os meus olhos estão em Cristo. Mas se você gosta, amém, é contigo. Mas não olhe para aquilo e deixe o Espírito de Natal entrar no seu coração, mas permita que o Espírito Santo te mostre Jesus, porque Ele é a vida, Ele é a porta, Ele é a glória de Deus, Ele é o Senhor do universo, é o Rei de tudo, é aquele que sem Ele nada do que foi feito se fez, diz João lá no capítulo 1. Ele é o Verbo de Deus, mas
que quando ele encontra uma pessoa como eu ou você, ele tira o manto do governo, coloca de lado, para poder pegar você e colocar sobre os seus ombros e trazer você de volta para a presença dele. Quantos aqui querem voltar para a presença de Jesus? Vamos ficar em pé agora em nome do Senhor?